Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Questione-se. Renato aí, mais um vídeo para vocês, para a gente discutir sobre esse assunto guerra, sobre as possibilidades, né? E trazer sempre conhecimento para todos nós. Então, analisando aqui as últimas notícias do site Sputnik News do Brasil, eu separei algumas para vocês poderem observar como se encaixam, né? Cada uma se encaixa na outra e vai dando seguimento e se encaixando nesse grande assunto aí, que seria essa guerra entre Estados Unidos e Rússia. Então olha só, dessa vez foi a vez da Rússia mandar o aviso, né? Então a primeira notícia que eu separei, ela fala assim: é perigoso para a saúde dos marinheiros americanos se aproximarem do território russo. Olha só. Então isso já é uma grande ameaça, né? Ou seja, se aproximar corre risco de vida. É uma notícia aí do dia 25/10, né, que é hoje. E ele continua aí dizendo, né? A Rússia pode utilizar os navios norte-americanos que entram no Mar Negro como alvo para seus treinamentos. Olha só. Então os navios americanos que entrarem nesse território correrão sérios riscos aí de serem as vítimas de um treinamento russo, né? Disse o presidente do movimento russo de apoio à marinha, capitão do mar e guerra, Mikhail Nenachev. Na opinião dele, enviando navios para o Mar Negro, os Estados Unidos demonstram seu espírito belicista perto da costa russa, em uma região muito sensível. Ele afirmou que, tendo em conta os acontecimentos na Ucrânia e em Donbass, é muito imprudente da parte norte-americana incitar ainda mais os conflitos e exigir sua presença para provar sua importância. E aí ele abre aspas aqui para o Nenachev. As forças da frota do Mar Negro, Força Aeroespacial e outros ramos, né, das Forças Armadas da Rússia treinam suas missões nos navios que entram no Mar Negro. Ou seja, viram vítimas aí, né? Por causa do seu patrulhamento rotineiro, não precisamos enviar para polígonos navais navios altos. Os próprios norte-americanos se oferecem para serem usados em treinamentos. Olha só, destacou Nenachev. Ele continua aí. O especialista contou que aviões russos sobrevoam o Donald Cook nos mares Negro e Báltico, já depois do primeiro sobrevoo, em resultado do qual praticamente todo o equipamento a bordo do navio se desligou. Alguns marinheiros pediram demissão da Marinha Norte-Americana. Aí abre aspas, né? Ele até brinca com isso. Pelo visto, né? Não é muito benéfico para a saúde mental dos marinheiros americanos se aproximarem das nossas águas territoriais, disse Nenachev. Olha só, então ele até brinca, né? Fala que o pessoal aí tá ficando... O pessoal da marinha aí, né? Americana. Tá ficando até perturbado mentalmente, com medo, né? E pede demissão. E ele segue, fala: os destroyers com mísseis teleguiados Carney, Ross, Porter e Donald Cook, em conjunto com instalações terrestres de defesa antimíssil na Polônia e Romênia, também equipados com sistemas Aegis, são elementos da defesa antimíssil nacional dos Estados Unidos. Então aqui, né, basicamente nessa notícia, ele manda o aviso aí, né, para os Estados Unidos, né, que os Estados Unidos sempre quer ter bases militares, navios, em tudo quanto é lugar, né, espalhado no mundo. Eles querem ter o domínio do mundo aí, né, quer ter essa grande influência e importância. Então ele mandou o aviso, né, que não se aproxime de lá, que se aproximando eles vão virar aí um alvo de treinamento. Então essa é a primeira notícia. Olha só como uma vai se encaixando na outra. A próxima que eu separei aqui fala assim, agora já fala da OTAN, né? OTAN quer responder à instalação do Iskander em Kaliningrado. Olha só, notícia também do dia de hoje. Ela começa assim: é importante para a OTAN responder à instalação dos sistemas de mísseis Iskander na região de Kaliningrado, mas não será uma reação exagerada, disse o secretário-geral da aliança. Ou seja, o Jens Stoltenberg, né? Ele dá o recado, mas ele dá uma recuada no final, né? Falando que não será exagerado. Porém, nunca se sabe, né, pessoal? Aí abre aspas aqui e fala assim:
É importante responder, mas não reagir de forma exagerada. É isso que fazemos em resposta à instalação do Iskander em Kaliningrado. Então ele disse aí aos jornalistas. Ele continua a matéria aqui, ó. Nos meados de outubro, a imprensa citou uma fonte de inteligência dos Estados Unidos, segundo a qual a Rússia estava implantando mísseis Iskander-M em Kaliningrado. O porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, confirmou os relatos dizendo que Moscou não faz segredos sobre o envio de sistemas de mísseis para o enclave russo, já que o deslocamento de armamentos dentro do país é uma prática padrão do exército, ou seja, é dentro do país. Até dentro do país eles querem determinar o que fazer e o que não fazer, né? Então, se o Putin fosse um cara de pulso fraco, a OTAN queria dominar e mandar e desmandar, né? No que ele poderia fazer. Então, ele é contra essa ordem aí mundial, né? De domínio do território. E todos querem dominar um ao outro aí, os Estados Unidos soberano. Então, ele não vai se envergar a isto, né? Ele continua aqui. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse por seu turno que, instalando armas em Kaliningrado, a Rússia age no seu território. Olha aí que eu falei. Enquanto os Estados Unidos instalam armas na Europa Leste, que não faz parte do território norte-americano. Então esse é um outro grande impasse, né? Os Estados Unidos, é o que eu falei. Essa é a política dos Estados Unidos, né? Há muito tempo, né? Então eles instalam bases e armamentos, colocam navios no mar em várias partes do mundo. A Rússia, por sua vez, não faz uso dessa política, né? Ainda. Agora que eles estão saindo um pouco, né? E o mundo cai matando sobre a Rússia. Não estou defendendo os Estados Unidos ou a Rússia, mas é a visão aí que eu estou tendo referente a essas notícias, né? Os Estados Unidos têm essa política de colocar armamentos, bases militares, navios, tudo fora dos Estados Unidos para tentar dominar, entre aspas, o mundo. E a Rússia não tem essa política. Então, quando eles fazem qualquer coisa menor, já são condenados, né? Então, a próxima que eu separei aqui, olha só o que fala. Destroyer norte-americano descoberto na Romênia. Outra notícia do dia 25/10. Então, olha só, o destroyer da Marinha norte-americana USS Carney, equipado com sistema de combate Aegis, se encontra no Mar Negro, próximo do porto romeno de Constança. Olha aí. Então, é o que eu venho falando, mais um navio americano aí fora do seu território. Eles estão sempre espalhados aí, né? Ele continua. Navios de reconhecimento, bem como outras forças da frota do Mar Negro da Rússia, estão monitorando o navio, disse a agência russa RIA Novosti, na terça-feira, 25, uma fonte diplomática militar. Então, abre aspas, né? Com efeito, ele se encontra na região de Constança. A vigilância sobre ele está sendo realizada por navios de reconhecimento e radares costeiros, bem como pela aviação naval da frota do Mar Negro, disse a fonte. Aí continua a notícia. Antes, a mídia informou que o destroyer da Marinha norte-americana USS Carney passou pelos estreitos do Mar Negro. Os destroyers, né, com mísseis teleguiados Carney, Ross, Porter e Donald Cook, em conjunto com instalações terrestres de defesa antimíssil na Polônia e Romênia, também equipados com o sistema Aegis, são elementos do segmento europeu da defesa antimíssil nacional dos Estados Unidos. Aí segue aqui, né? Ele fala da Convenção de Montreal de 1936, que limita a presença de navios de guerra de países que não são banhados pelo Mar Negro há 21 dias. Então é uma outra denúncia, né? Uma vai se encaixando na outra nesse dia, essas notícias. Agora um destroyer americano está ali fazendo o quê, né? Então poderia ser já parte de alguma tática de posicionamento, de reconhecimento, não sei, né? O tempo dirá. A minha opinião particular é que sim, que faz parte de algum tipo de tática
que eles estão implantando ali na região. Pois essa é a política dos Estados Unidos, né? Se posicionar, ter seus navios espalhados aí nos mares. Agora com esse impasse com a Rússia, eles estão meio que cercando a Rússia, né? De todos os lados, tanto pelo mar quanto em terra. Então a coisa vai ficando feia cada dia, né? Vai tendo cada peça sendo colocada no seu devido lugar ali, né? Então tá como um jogo de xadrez esses dois países. A outra notícia que eu separei é o que eu venho destacando em alguns vídeos, que sempre antes de uma guerra vem o quê? Um problema financeiro. E eles tentam remediar com guerra, né? Então olha só, a denúncia aqui. Fala, enquanto os Estados Unidos dramatizam, né, a ameaça russa, entre aspas, podem enfrentar total colapso financeiro. E aí segue, né? Notícia também do dia de hoje. Segue aí. Washington está preocupada com a imaginária ameaça russa, enquanto há realmente tendências alarmantes no mundo e o sistema financeiro norte-americano está sob ameaça de colapso, informou a agência United Press International. Muitas potências ocidentais temem uma nova Guerra Fria e consideram que a Rússia está aí como a principal ameaça, né? Entretanto, isso não passa de um exagero. Primeiro, Moscou não intenciona invadir os países bálticos ou ameaçar os países do Mar Negro, que pertencem à OTAN, porque não tem sentido correr risco de um conflito armado que pode transformar-se em uma guerra nuclear. Olha só. Segundo o presidente russo Vladimir Putin, tem outros meios para atingir os seus objetivos de ampliar a influência e o prestígio russo, opinam os atores da matéria, né? Além disso, Putin está no cume de seu sucesso. O seu rating, né, dentro do país atingiu 80%, ou seja, aprovação, né? É possível que tal popularidade do líder russo seja temporária, mas aos políticos americanos resta apenas sonhar com tal índice de aprovação. Ele fala aí, né, que ao mesmo tempo a situação no mundo, né, da África ao Pacífico, está catastrófica. Grupos terroristas como Boko Haram e Daesh, ambos são proibidos na Rússia, espalharam as suas atividades por vários continentes. A Síria, a Líbia, o Iêmen e Afeganistão estão mergulhados em conflitos. Caxemira pertence um ponto, né, potencial de novo conflito entre a Índia e o Paquistão. Olha aí, é um outro possível confronto que a gente ainda nem citou aqui no canal, pessoal. Esse é um outro assunto que a gente vai abordar também, mas olha aí, ó. Aqui cita, né, que esse conflito ele tá por um fio já há muito tempo, né? Então, acredito que o fator provocador dessa guerra entre esses dois países, que também poderia ser nuclear, ela está apenas por um detalhe, né, pessoal? Assim como Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e Coreia. Então ele continua aqui. A Coreia do Norte aumenta as suas capacidades na área nuclear e a China constrói bases militares nas ilhas. Olha só. Entretanto, há mais uma ameaça que deve preocupar os norte-americanos: a frágil estrutura financeira dos Estados Unidos, destacou o autor da matéria. E aí ele abre aspas aqui, né? A diferença entre os preços de mercado das ações e o lucro limpo por ação é extremamente inflacionada, indica o autor da matéria. Além disso, destaca-se que, atualmente, as taxas de juros estão no nível muito baixo, mas tarde ou cedo crescerão. Neste caso, o indicador das margens de lucro voltará ao nível médio, o que significa que os mercados acionários cairão de 15% a 25%. Olha só. Então ele abre aspas aqui de novo. Ele fala assim, ó, que será um choque grave para muitos investidores, diz aí no artigo. O colapso do mercado ainda pode ser evitado, mas se isso acontecer, será algo muito doloroso para os Estados Unidos. Então, pessoal, eu separei essas matérias para vocês, essas 4 matérias, porque uma se encaixa com a outra em algum sentido, né? Em algum sentido ela converge com a outra ali. E para finalizar, essa sobre o mercado financeiro, né? Então, o que pode levar a uma guerra? O sistema financeiro dos Estados Unidos está quebrando. Também existe essa possibilidade, né? Seria muito lucrativo, eles poderiam restabelecer uma nova ordem no mundo aí,
ou continuar essa ordem, né, de os Estados Unidos prevalecer sobre os outros países financeiramente e comandar o mundo aí, o mercado, né? Então essa seria a grande possibilidade de termos uma guerra devido a uma catástrofe financeira, né? Eu peço para vocês aí que comentem essas notícias nos comentários, deixem as suas opiniões. Eu trago apenas aqui um pouquinho, né? Até porque senão o vídeo fica muito longo. Eu faço pequenos comentários sobre cada matéria. Quem determina o rumo desse vídeo são vocês, trazendo conteúdo, agregando conteúdo, porque o nosso canal é um agregador de conteúdo, de opiniões e questionamentos, tá bom, pessoal? Então você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, curta e compartilhe os vídeos para que esses vídeos cheguem às pessoas, elas possam também se questionar, né? Procurar informações. A gente não pode ficar quieto, né? Temos que procurar informações, procurar nos informar e saber o que está acontecendo no mundo para não sermos pegos de surpresa, não é verdade? Então deixe no comentário aí as informações, tragam links, vídeos. Assim que der eu vou fazer mais vídeos com as indicações de vocês. Como eu disse no vídeo anterior aí, eu estou me recuperando de uma cirurgia. Então assim que dá um tempinho, eu vou fazendo um vídeo aqui, um vídeo ali. E aí a gente vai dando continuidade ao canal que não pode parar. Não pode parar e eu não vou deixar parar, tá bom, pessoal? Agradeço a todos aí que mandaram força para mim aí, desejaram melhoras. Ainda não respondi a todos, mas assim que der eu vou responder. Agradeço de coração. E agora eu vou mandar um abraço aqui para alguns membros aí do canal. Então eu quero mandar aqui um abraço para algumas pessoas aí que comentaram por último aí no canal, que é o Paulo Sozari, o Marcelo Souza, o Cristiano Pires, o Alexandre Veloso, o Raza PR, o Sérgio Fernandes, o José Raff, o Fim, o Mauro Porto. Tem mais aqui, pessoal. O pessoal então participando bastante aí e trazendo bastante conteúdo ao canal. São vocês que colocam a maior parte de conteúdo, tá bom, pessoal? O Alexandre, né, Gomes, meu amigo aí. Um abraço para você, meu amigo. O José Bauer Rodrigues, o Paulo Maia. O Paulo Maia diz aí, né, fazer umas lives sobre o assunto. Logo mais a gente vai fazer umas lives sim, o Pablo. Assim que der, deixa eu só me recuperar, que eu tô com essa missão aí também de fazer live para a gente discutir assuntos aí. Eu vou trazer um roteiro, né, de alguns tópicos e o assunto vai fluir, pessoal. Eu não sou detentor de todo o conhecimento, longe disso. Cada dia eu aprendo mais e aprendo muito com vocês, lendo os seus comentários e as suas dicas, né? O Fernandes Rodrigues também fala isso, fazer umas lives. Obrigado pelo elogio, meu amigo. O Osmar Filho, o Mamote Alpha, o Elvis McCartney. Então, para todos vocês, eu quero mandar um abraço especial aí, né? Citando no vídeo. Agradecer a participação e por estar junto aí. Se eu não falei o seu nome ainda aqui, vai chegar a sua hora ainda. Eu vou falar, então continua comentando, compartilhando aí, se inscrevendo no canal, que assim que possível eu falarei seu nome aqui. Mas eu quero também mandar um abraço englobando a todos, né? A todos que participam, que curtem, compartilham, que se inscreveram, que estão junto com o canal. Então vai meu abraço a todos vocês também. Então eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Muito obrigado, pessoal, por estarem comigo, estarem com o canal. Um abraço e até o próximo vídeo. É muito imprudente da parte norte-americana incitar ainda mais os conflitos e exigir sua presença para provar sua importância. E aí ele abre aspas aqui para o Nenachev. As forças da frota do Mar Negro, Força Aeroespacial e outros ramos, né, das Forças Armadas da Rússia treinam suas missões nos navios que entram no Mar Negro, ou seja, viram vítimas de fake news do Brasil. Eu separei algumas para vocês poderem observar como se encaixam, né? Cada uma se encaixa na outra e vai dando seguimento e se encaixando nesse grande assunto aí, que seria essa guerra entre Estados Unidos e Rússia.
Então olha só, dessa vez foi a vez da Rússia mandar o aviso, né? Então a primeira notícia que eu separei, ela fala assim: é perigoso para a saúde dos marinheiros americanos se aproximarem do território russo. Olha só. Então isso já é uma grande ameaça, né? Ou seja, se aproximar corre risco de vida. É uma notícia aí do dia 25/10, né, que é hoje. E ele continua aí dizendo, né? A Rússia pode utilizar os navios norte-americanos que entram no Mar Negro como alvo para seus treinamentos. Olha só. Então, os navios americanos que entrarem nesse território correrão sérios riscos aí de serem as vítimas de um treinamento russo, né? Disse o presidente do movimento russo de apoio à marinha, capitão do mar e guerra, Mikhail Nenachev. Na opinião dele, enviando navios para o Mar Negro, os Estados Unidos demonstram seu espírito belicista perto da costa russa, em uma região muito sensível. Ele afirmou que, tendo em conta os acontecimentos na Ucrânia e em Donbass, olá meus amigos, minhas amigas do canal Questione-se. Renato aí mais um vídeo para vocês, para a gente discutir sobre esse assunto guerra, sobre as possibilidades, né? E trazer sempre conhecimento para todos nós. Então, analisando aqui as últimas notícias do site Sputnik,